Antes de falar da caderneta em si, eu queria começar falando da nossa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Acho que quem trabalha com saúde da criança há muitos anos, como eu, a Elga e alguns outros colegas que estão nos ouvindo, eu sou médica pediatra, só para vocês entenderem um pouco algumas histórias que eu vou contar. Eu fui coordenadora de saúde da criança do Ceará, eu sou cearense, nascida no sertão, passei a minha infância praticamente toda no sertão, e eu tive o privilégio de coordenar a saúde da criança do Ceará num período de alta mortalidade, foi no final da década de 80, e hoje trabalho no Unicef, né, acompanho os estados de Sergipe, Bahia e Minas Gerais, a partir do escritório de Salvador, e tive a possibilidade de trabalhar, inclusive, na Secretaria de Saúde, em município, em hospital. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, além de uma parte teórica, são algumas experiências também que eu vivenciei como profissional de saúde ao longo dos mais de 35 anos de formada. Eu me formei em 83, na verdade, são 37 anos, né? 37, 38, 37 anos. Então, assim, eu vou contar algumas histórias, inclusive, a vocês, do que eu vivenciei, inclusive, envolvendo a caderneta. Só lembrando que, realmente, essa Política Nacional de Atenção e Integração da Criança, que nós chamamos de PNAISC, ela é muito importante. E eu queria começar falando dela, né? Ela trata desde a gestação até os 9 anos de vida, né? E eu quis trazer a política para mostrar para vocês que relação essa política tem com a caderneta, que nós vamos falar mais especificamente, né? Mas é importante que, para que nós tenhamos ações de saúde efetivas, de qualidade, projetos, programas, que nós tenhamos, antes disso, uma política. E é o que essa PNAISC traz, né? Inclusive, aqui trazendo o que é que a PNAISC considera como criança, né? De 0 a 9 anos, 11 meses, 29 dias, aí ele está dizendo 120 meses, porque até chegar nos 10 anos, e a primeira infância também, até chegar nos 6 anos, seriam 5 anos, 11 meses, 29 dias, você está vendo aí que seriam 72 meses, né? Então, só para a gente ter clareza de que faixa etária nós estamos falando. Eu não vou me deter nos aspectos da PNAISC, que a gente quer falar mais da caderneta, da sua operacionalização, da sua utilização, mas é importante que a gente, pelo menos, vá vendo quais foram os princípios, e eu vou apontando aqui, está marcado, inclusive, de amarelinho aí, quais são esses elementos da política que nos levam à importância da caderneta. Por exemplo, a integralidade do cuidado. Vocês vão ver que a nova caderneta, que foi lançada recentemente, que a gente vai se deter um pouco mais sobre ela propõe isso, a integralidade do cuidado. Então, tem muito a ver com essa nova caderneta. Também, no artigo 5º, a PNAISC traz as suas diretrizes e também tem muito a ver com a caderneta, com a proposta da caderneta de promoção da saúde, de ajudar na organização dos serviços, né? De promover a autonomia da família, né? E a corresponsabilidade dessa família, e promover a intersetorialidade. Intersetorialidade é algo muito difícil da gente realizar, mas tão importante, e a gente acredita que a caderneta pode ser um instrumento para promover também essa intersetorialidade. E aí, dentro da PNAISC, ela traz exatamente a caderneta, né, como esse instrumento para apoiar as famílias, para fortalecer os vínculos familiares, né, e determinando na política a necessidade de que essa caderneta seja disponibilizada e seja atualizada periodicamente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. E aí, para fechar essa parte inicial sobre a política, quando a gente traz os eixos estratégicos da PNAISC, que a gente vê que é o conteúdo da caderneta. Nós vamos ver melhor o conteúdo da caderneta, mas falar de gestação, parto, nascimento, recém-nascido, falar de aleitamento materno e alimentação saudável, falar de promoção do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, da atenção aos agravos, do acompanhamento da criança na sua integralidade, por exemplo, prevenindo violências, prevenindo acidentes.
atender as crianças com deficiência, que é algo muito, muito importante, além do que a gente quer como objetivo final, que eu acho que todos nós queremos, especialmente quem está aqui nesse webinar, nessa palestra, é reduzir a morte e o sofrimento tanto das mães como dos bebês, né? Então, é o nosso objetivo final, é que elas sobrevivam e que vivam com abundância, como dizia a doutora Zilda Arnes. E aí, gente, tem alguns princípios que eu quero destacar que tem a ver com a nossa dificuldade, e eu quero falar com vocês também um pouco, e quero ouvi-los e ouvi-las com relação às dificuldades que a gente tem para operacionalizar a caderneta, para utilizar a caderneta da forma adequada, que eu sei que é o que todos nós queremos. É a questão da prioridade absoluta, né? Então, a prioridade absoluta tem que se traduzir em tempo para que nós possamos atender minhas crianças, em condições de trabalho, né? Em material ou instrumentos necessários. Então, a prioridade absoluta não pode ficar só no papel, ela tem que se concretizar, exatamente porque a infância é esse período em que acontecem as principais mudanças. O que acontece na infância é definitivo, não dá para voltar atrás. A falta de uma boa nutrição, a falta de estimulação, a falta de cuidado e proteção tem repercussões para a vida inteira. Então, como já diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, como diz o artigo 227, como diz essa PENAISC, a criança deve ser prioridade absoluta, e nós precisamos ter tempo pessoal, condições para atendê-la adequadamente, né? Na saúde e nas outras áreas sobre as quais a gente vai falar também. O outro princípio, que eu já comentei um pouquinho no início, mas que eu quero reforçar, é o princípio da integralidade. Falamos de prioridade, agora o princípio da integralidade, exatamente porque o desenvolvimento da criança, ela tem uma relação com o meio ambiente, ela tem uma relação com as pessoas com que ela interage. Então, esse desenvolvimento nos aspectos físicos, físico, emocional, cognitivo, depende de vários fatores, e é por isso que a gente insiste tanto nessa integralidade da atenção, que vai ter a ver um pouquinho, nós vamos falar um pouco mais, que é a intersetorialidade. Então, essa fase inicial foi uma fase, vamos dizer assim, mais do marco legal, dos conceitos mais amplos, né, das diretrizes para o atendimento à criança, e eu quero deixar aqui como recomendação esse vídeo do Ministério da Saúde, que fala das linhas de cuidado para atenção integral à saúde da criança, inclui também adolescentes, mas eu recomendo realmente que vocês, em complementação a essa palestra, que vocês possam assistir. E agora, nós vamos entrar um pouquinho, revisando muito rápido, como é que a caderneta surgiu dentro dessa política nacional de atenção integral à saúde da criança. Qual é o histórico dela, né? Começando com a criação. Se vocês depois, existe um documento do Ministério da Saúde que é contando um pouco a história da atenção à saúde da criança, né? Desde o tempo colonial até agora, a década dos anos 2000. Mas eu vou pegar uma história mais recente, que é a partir de 1983, quando o Ministério da Saúde criou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança, que era o PAISMIC, e que depois foi separado em PAISME e PAISC. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com o Ministério da Saúde, em 84, e ainda na residência de pediatria, e a partir daí eu tenho acompanhado os programas de atenção à saúde da criança, inclusive na época como coordenadora da saúde da criança do Ceará, e que tive o privilégio de conhecer esse iniciozinho do país. Me perdoem se eu, às vezes, for um pouco saudosista, porque tem coisas assim, as políticas, elas têm coisas boas que vão e voltam, e às vezes a gente tem saudade em alguns momentos, mas eu espero que a gente só continue melhorando a partir de agora e que a gente realmente possa desenvolver o nosso trabalho de uma forma, assim, a garantir bons resultados para as crianças, né? Essa foto, inclusive, que vocês estão vendo, é de um dos manuais do PAISC, né? O PAISC, ele seguia, na verdade, uma orientação, inclusive, do Unicef, de revolução pela sobrevivência infantil, que propunha 5 grandes ações. Essas ações eram a promoção do aleitamento materno, o controle das doenças diarreicas, o controle das infecções respiratórias agudas, nós chamamos de IRAS, ou doenças respiratórias na infância,
a imunização e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Então, vocês estão vendo aqui o manualzinho do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, mas existia, para cada uma dessas indicações, existia um manualzinho, e isso, inclusive, fazia parte de um treinamento que o Ministério oferecia para as equipes de saúde da criança, que era bem interessante, inclusive porque naquele final da década de 80, a gente já trabalhava com estudo de casos, com problematização, que depois virou uma metodologia de ensino muito importante. E eu trouxe aí essa imagem, que inclusive é uma imagem da Universidade Federal de Minas Gerais, para mostrar, inclusive nessa imagem não está a última caderneta, né? Mas é para mostrar um pouquinho a evolução dessa caderneta para chegar até agora, começando do cartão da criança. Esse aí é o cartão da criança da década de 80, talvez alguns dos profissionais que estão nos ouvindo chegaram, não sei, a receber esse cartão da criança. E eu quero contar uma história interessante para vocês, gente, que no final da década, aliás, meados da década de 80, 84, 85, quando o Ministério da Saúde lançou esse cartão da criança, existia o cartão de vacinas, né? E aí o PNI, o Programa Nacional de Imunização, que sempre foi muito forte, tinha o seu cartão de vacinas. E aí o Grupo da Saúde da Criança, a coordenação da país, que lança o cartão da criança. Que vocês vão ver que nesse cartão, ele tem, vou até adiantar aqui para vocês, tinha identificação, o agendamento das consultas, as curvas de acompanhamento do peso até 5 anos de idade. Aqui na frente vocês estão vendo até 3, mas virando a página tinha o 4º e 5º ano. Anotação de algumas intercorrências, essas anotações dessas intercorrências eram feitas aqui. A gente botava aqui, aqui era, por exemplo, primeiro mês, aí você colocava aqui diarreia, segundo mês teve uma internação por pneumonia, quarto mês teve uma doença imunoprevenível e tal, ou então, depois de um tempo, o nascimento de uma outra criança. Então, existiam pequenas informações aqui, mensagens educativas, né? E aqui, o percentil 10 e 90, usando as curvas, né, que a gente chama do MCHS, que é um Instituto Nacional Americano para Acompanhamento do Crescimento. Então, essas curvas eram utilizadas, além das vacinas. Na parte de trás do cartão, tinha o calendário vacinal. O que acontecia? Quando nós começamos a trabalhar com esse cartão, as mães tinham o cartão de vacina e tinham esse cartão. E aí, o que nós fazíamos? A gente grampeava, anexava o cartão de vacina nesse cartão, aos poucos, e aí foi um movimento que eu lembro bem que a gente fez no Ceará, de substituição. Teve uma campanha nacional de multivacinação em que nós entregamos a todas as crianças o novo cartão, e aí orientando as equipes de saúde para, a partir de então, passar a anotar as vacinas nesse novo cartão. Então, é uma curiosidade só da história, né? E aí, como lá não tinha orientação sobre desenvolvimento, o país que criou também, na época, uma ficha de acompanhamento do desenvolvimento que era anexada ao prontuário. Vinham essas fichas, e a gente pegava uma folhinha dessas fichas para cada criança e colocava aqui, marcava em que mês a criança estava, né? E esse monitoramento era até 5 anos, e ia marcando se aquele determinado marco de desenvolvimento estava presente, ausente, ou não era verificado, tá? Em 90, foi criado um novo cartão, que é esse vermelhinho e azul. Nesse novo cartão foram acrescentados novos dados da identificação, APGAR, outros dados do PES-AMAC, e foram incluídas outras curvas, a curva do percentil, aliás, o percentil 3 e o percentil 97, porque, gente, já tinha começado a haver uma redução da desnutrição, e era importante pegar aquelas crianças em risco nutricional. Por isso é que, ao invés de usar, porque nós usávamos assim, abaixo do percentil 10 era em risco nutricional, entre o 10 e o 90, ok, acima do 90 era de risco de sobrepeso e obesidade. Agora nós passamos a captar mais cedo, né, esse risco nutricional usando o percentil 3 ao invés do 10 e o percentil 97 ao invés do percentil 90, tá? Esse novo cartão, a partir da década de 90, ele também trazia uma avaliação simplificada do desenvolvimento. Aqui vocês estão vendo a imagem que tinha no cartão, e tinha um lugar para fazer alguma anotação, tinha algumas
algumas recomendações para estimulação do desenvolvimento, tinha mais informações sobre aleitamento, sobre cuidados com a criança, inclusive prevenção de acidentes. E trazia um pouco sobre os direitos da criança, né? Eu lembro que várias instituições publicaram, a Pastoral publicou alguns exemplares desse cartão. E essa década de 80 coincidiu, inclusive, gente, com o lançamento das campanhas de retratação oral a partir de 84, 85, depois o lançamento do soro caseiro, com a distribuição da colherinha. Acho que alguns colegas que são mais dessa época lembram das campanhas, né, com o soro caseiro. Depois veio o Zé Gotinha. Então, nós já tivemos várias iniciativas interessantes que foram colaborando. Aí que em 2005 é lançada a caderneta de saúde da criança, com esse layout aí que vocês estão vendo. Essa caderneta realmente trouxe essa visão mais integral, né, e toda uma recomendação para que a caderneta passasse a ser bastante utilizada, né? O Ministério chegou a criar, inclusive, um manual para a utilização da caderneta, que é esse que vocês estão vendo aqui, tem o link para quem tem interesse em conhecer depois desse manual. E aqui, muito rapidamente, para a gente não se deter muito aqui, porque eu quero me deter mais na nova caderneta, eram os conteúdos que vinham. Vocês veem aqui que vinha, inclusive, a parte da suplementação das vitaminas, a parte de informações do recém-nascido, saúde ocular, auditiva e bucal, e essa caderneta trazia uma proposta interessante, que era aquela semana da saúde integral, né? Então, foi realmente revolucionário. Essa caderneta, inclusive, ela se baseou em várias iniciativas. A França tinha, há algum tempo, já o que eles chamaram de carnet de santé para a criança. O Japão tinha uma caderneta. Nós chegamos aí ao Japão e, inclusive, trouxemos, e foi iniciado no município de Sobral, um projeto com uma caderneta lá, criada lá no município de Sobral, no Ceará. Então, a gente teve, assim, o próprio Santa Catarina, alguns estados começaram a produzir suas próprias cadernetas antes. Em 2007, essa caderneta muda, passa a ser chamada de passaporte da cidadania. Ela amplia algumas informações. E, assim, um aspecto importante dessa nova caderneta de 2007 é que a proposta, eu lembro bem da Ana Cecília Sucupira, que era coordenadora de saúde da criança na época, professora Ana Cecília, pediatra lá de São Paulo, ela defendia que deveria ser um documento legal para ser usado para matrícula, nas viagens, né, assim, realmente, tipo um passaporte que o adulto utiliza quando vai fazer suas viagens. E aí, chegou a nova caderneta, né, que foi lançada mais recentemente, que não é mais caderneta de saúde, agora ela é a caderneta da criança, é sobre ela que a gente vai falar um pouco mais, né? Essa caderneta, ela realmente tem essa visão bastante intersetorial, né? Ela traz informações de saúde, assistência social e educação, e ela deve ser utilizada e preenchida por esses setores também, né? Nessa visão de intersetorialidade. Então, assim, e aí essa mudança, ela antes era chamada de caderneta de saúde da criança, agora ela passa a se chamar caderneta da criança. E aí, não dá para vocês verem, assim, porque o slide está muito pequeno, mas, assim, só para vocês terem uma ideia do conteúdo, e a gente vai falar um pouco mais desse conteúdo. Por exemplo, a primeira parte da caderneta, que ela é voltada mais para a família e os cuidadores, ela traz informações sobre os direitos da criança e os direitos dos pais e dos cuidadores, os direitos da família, traz a importância do registro civil nos primeiros anos de vida, do que é esse período da primeira infância, bem mais informações sobre aleitamento materno, muitas informações sobre a pega, sobre algumas dificuldades que podem acontecer, sobre os direitos da mulher que amamenta, né? Toda a proposta de acompanhamento da saúde da criança com as datas, né? Os períodos das consultas que a gente recomenda, ou que o Ministério, melhor dizendo, recomenda em termos de número de consultas e data das consultas, toda a parte de vacinação, né, o calendário da vacinação completo, que é um calendário complexo, gente. Porque antes as cadernetas tinham lá o local para preencher, né, pelo menos as primeiras, as vacinas. Agora não. Se os pais quiserem saber quais são todas as vacinas que os seus filhos vão tomar, já está lá o calendário completo, toda a parte dos gráficos de crescimento, peso, altura, o peso, idade, altura, idade, IMC,
perímetro cefálico, né, toda a importância do acompanhamento desse perímetro cefálico, a questão da assistência odontológica, da parte, inclusive, de nascimento dos dentes, que é uma coisa importante para os pais preencherem, os sinais de perigo, prevenção de acidentes, prevenção de violência. Então, é uma riqueza de conteúdo. Eu acho até que essa caderneta, antes, quando o casal fica grávido, né, quando a família está esperando o bebê, já deveria ter contato com a versão eletrônica dessa caderneta, porque tem muita coisa. Quando eu sei que uma pessoa está grávida, eu mando para ela o arquivo da caderneta da gestante ou o arquivo da caderneta da criança para essa família, esses futuros pais, mães, já começarem a se preparar. A segunda parte é a parte mais destinada aos profissionais, né, onde vão ser preenchidos aqueles dados sobre a gravidez, parto, puerpério, recém-nascido, sobre as triagens neonatais. E aí eu quero fazer um apelo aqui, muito importante, para que a gente oriente quem puder fazer a triagem ampliada, né? Muito importante, além daqueles testes que a gente oferece no serviço público. Toda a parte da vigilância e desenvolvimento, né? Quer dizer, as planilhas onde a gente vai avaliar se uma criança já está com aquele marco presente ou se esse marco ainda não está presente. Lembrando que cada criança tem o seu ritmo, há uma preocupação muito grande da gente não rotular as crianças, da gente realmente não rotular uma criança, por exemplo, como uma criança com deficiência, né? A gente tem que realmente ter um sinal de alerta. É importante que a gente tenha serviço de referência para onde essas crianças vão ser encaminhadas pela equipe da atenção básica para fazer uma avaliação mais especializada para ver se realmente há ou não esse atraso no desenvolvimento. A questão do acompanhamento odontológico, da suplementação das vitaminas, muito importante registrar, por exemplo, as doses de vitamina A que essa criança recebeu, inclusive para evitar que haja superdosagem, toda a parte de vacinação, que eu já falei, e o quadro de registro, né, o registro dos agendamentos, das reuniões coletivas, muito importante também isso, lembrando que tem espaços para a equipe de assistência social e para a equipe de educação também preencher. E aí eu vou mostrar, a partir de agora, alguns slides que são conteúdos da caderneta, mas eu não vou me deter muito, porque eu quero me deter mais naqueles aspectos que talvez dificultem a utilização da caderneta e como é que a gente pode vencê-los, tá? Mas, assim, passando rapidamente por algumas partes, a amamentação, imunização, a reidratação oral, a fórmula do soro caseiro, toda a parte de alimentação e nutrição, a parte de estimulação, né, do cuidado, da saúde bucal, da prevenção de acidentes, da violência, os gráficos, né, importantíssimo que a gente saiba utilizar, utilize esses gráficos, toda a parte, lembrando alguns aspectos que os profissionais precisam estar atentos na vigilância do desenvolvimento infantil. Eu acho que essa caderneta, ela nos ajuda muito como profissionais, porque é muito conteúdo com o qual a gente tem que trabalhar. E a caderneta, além de ser esse instrumento maravilhoso para consulta dos pais, é um instrumento bacana para a gente não esquecer de certos aspectos, né? Aqui indicando que atividades as famílias podem fazer para estimular as crianças. Aqui o calendário de vacinação, aqui a parte do agendamento. E eu deixei aqui também, gente, o link para essa última versão da caderneta, que só recentemente foi liberada para a gente compartilhar. Eu vou passar muito rapidamente os resultados de 2 estudos que foram publicados, um pela Fiocruz, que, na verdade, esse aqui da Fiocruz, esse relatório que eu estou trazendo aqui, ele tem base em 2 estudos. Um estudo quantitativo da utilização da caderneta na primeira infância, que foi feito entre 2013 e 2015, e um outro estudo qualitativo, que era a compreensão do discurso profissional por parte da família, né, sobre a vigilância do crescimento e desenvolvimento, que foi feito entre 2014 e 2015. Então, eu achei interessante trazer esses estudos, e eu peço perdão se vocês não estiverem vendo, mas eu vou ler para vocês aqui os dados. Assim, o que foi perguntado, né? Foi perguntado quem era que solicitava, foi perguntado às mães, né? Quem era que solicitava a caderneta, né? E assim, há uma indicação um pouco maior, né? Das 1.563 mães entrevistadas, 773 disseram que tinha sido médico, 631 disseram que tinha sido enfermeiro, 260 técnico e 121 outro profissional.
Então, pelo que indica aí, e outra pesquisa que eu vou apresentar a seguir da reforça, de que realmente o médico tem sido o profissional que mais pede, mas não parece que é o que mais utiliza, pelo que tem se visto, né? Mas 439 mães disseram que ninguém pediu, ninguém solicitou o documento. Se foi registrado, se houve registro do documento, 79% das mães disseram que sim, o que foi uma surpresa para mim, mas vocês vão ver que os registros não são todos aqueles que a gente quer, né? E se explicou o registro que fez, praticamente só metade desses profissionais explicou o registro que fez, que é uma falha importante, quer dizer, a gente tem que não só pedir a caderneta, mas explicar também o que a gente está fazendo. A explicação recebida, para vocês verem aí, o que foi mais explicado? Foi a parte da vacinação. Era como se aquele velho cartão de vacina que eu expliquei para vocês, que a gente usava lá na década de 80, que era só o cartão da vacina, que ainda existe hoje em algumas clínicas de vacinação, né, privada e tal, ele continua sendo a parte mais vista, mais comentada da caderneta, e apesar de ser muito, muito importante, não é a única coisa importante. Então, aí depois vem levar nas consultas, lembrando que tem que levar nas consultas, depois recomendar a leitura, depois que é importante para tirar dúvida. Então, e por último, a coisa que elas menos ouviram foi que elas também poderiam preencher essa caderneta. E há espaços em que a família deve fazer anotações, né? A outra parte foi perguntada a essas mães qual era a parte que ela mais leu, né? A parte que elas mais leram foi a parte da amamentação, estimulação e desenvolvimento, aí outros dias, assim foram todas. A gente sabe que todas é muito difícil, né? Mas amamentação, alimentação saudável, a parte do desenvolvimento, foram as partes que elas mais leram. E por que pareça, a parte que elas menos leram foi a parte que fala parabéns por esse bebê que está chegando na família, foi a parte que elas menos leram. Mas aí foi perguntado também qual foi a parte que elas mais gostaram. E a parte que elas mais gostaram foram as partes relativas à estimulação e desenvolvimento, da amamentação e do calendário de vacina. E as partes que elas menos gostaram, nessa lista aqui, foi a parte relativa ao comprimento e idade, né? A parte da tabela lá do peso e idade. E aí, teve um outro estudo, que é um estudo feito pela professora Márcia Machado, da Universidade Federal do Ceará, e apoiado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que encontrou o seguinte, foi perguntado também para as famílias como é que era esse preenchimento. Então, e também foi perguntado aos profissionais, mas essa parte aqui a gente vai falar mais do que as mães disseram. Só 9,9% disseram que os profissionais preencheram a parte relativa à vigilância e desenvolvimento. Um pouco mais, 59% disseram que preencheram a parte de comprimento e altura, né? 72% disseram que preencheram a parte de peso e altura. E 100% disseram que foi utilizado para a vacinação. Quer dizer, então a vacinação realmente é a parte da caderneta que é mais preenchida, depois a parte do gráfico peso-altura, depois comprimento e altura, e o menos aqui desse levantamento foi a parte da vigilância e desenvolvimento. Novamente, nesse estudo também, as mães disseram que o médico é o que mais pede, porém, o enfermeiro é quem mais registra. E o agente de saúde, gente, houve uma reclamação, aí são outras reclamações, de que assim, o agente de saúde gostaria de poder usar mais a caderneta, preencher mais, e eles não se sentem autorizados a preencher. Esse é um ponto que a gente precisa refletir, né? Como é que o agente de saúde pode utilizar mais, não só, ele já deve recomendar, mostrar, estimular para que utilize, mas ele também fazer algum tipo de anotação. A parte do desenvolvimento infantil, né? Então, 24% dos profissionais perguntam para a mãe sobre o comportamento da criança, deveria ser perto de 100%, né? Só 17% perguntam sobre a opinião da mãe em relação aos cuidados que ela está tendo, e só 12% orientaram sobre estimulação do desenvolvimento. Por exemplo, a importância do brincar para a criança. Você vê que a gente tem um longo caminho aí pela frente. Agora, eu quero já dizer, nesse momento, está chegando perto da gente terminar, que a gente precisa refletir sobre as dificuldades profissionais, a gente não pode colocar a responsabilidade toda no profissional. Inclusive,
essa mesma professora Márcia, da Universidade Federal do Ceará, ela está realizando em vários estados um curso, uma formação de multiplicadores para uso da nova caderneta. E aí, essa professora, eu sou testemunha de que a Elga já pediu à professora Márcia várias vezes para oferecer esse curso em Sergipe. Eu também reforcei, então, se depender de mim, da Elga, esse curso vai acontecer em Sergipe, né, Elga? Mas, assim, pela programação do Ministério, foram poucos estados ainda, mas a gente espera que esse curso chegue e esperamos que vocês possam fazer esse curso, porque é bem interessante. E aí, gente, queria também colocar aqui, reforçar alguns aspectos, que são de que a utilização da caderneta não pode ser considerado somente como um preenchimento burocrático, né? Assim, um procedimento administrativo que não tem muita importância, como vários outros, aí eu reconheço, a gente preenche muita coisa que talvez não seja necessária, não seja útil, não é utilizada, mas a caderneta não. Vamos pensar assim, realmente a caderneta como um livro da vida, sabe? Como um livro do amor pela criança, né? Da família, do amor dessa família por essa criança, do amor desse profissional, dessa equipe por essa criança, tá? Até porque essa continuidade do registro, ela contribui para garantir uma coisa que a gente sonha tanto na atenção à saúde da família, que é a longitudinalidade da atenção. Quer dizer, quando essa pessoa, esse ser humano, quando for um adolescente adulto, vai ver lá os registros, como a gente faz, há muito tempo que a gente faz o albinho de fotografias lá, com o pezinho da criança, ou com a foto na maternidade, mas essa caderneta, ela tem uma importância tão grande, não só para a vida atual dessa criança, mas para o seu futuro, né? Inclusive, do ponto de vista de recordação, não só de sobrevivência, desenvolvimento adequado, mas também de uma recordação importante dessa infância.